Hello, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a educação nos conecta, os valores nos conectam aqui na 92 e eu tenho o prazer de receber ela, que hoje, olha só, é diretora do Colégio Marista, mas tem uma história de 35 anos na Rede Marista. Eu tenho o prazer de receber a Cláudia Kohan. Acertei? Não, Cláudia, como é que eu tenho que falar? Kohan. Prazer, diretora, prazer de receber, tudo bem? O prazer é meu, boa tarde a todos os teus ouvintes. E é uma honra estar aqui falando sobre educação. 35 anos de Marista, você estava falando para mim. Você começou em Passo Fundo, é isso? Isso. Começou com o quê? Com professora? Com o quê? Como professora. Como professora de educação infantil. Tá. Mas era uma paixão dar aula para as crianças? Como é que foi essa história para você? Desde aquela história, né? Quando desde criança, a gente já sabe o que quer, né? Você queria ser professora? Sempre foi o meu sonho, sempre. Sempre tive uma relação muito feliz com crianças, né? Mas durante a minha faculdade também trabalhei na PAI como voluntária. Poxa, te abre uma mente gigantesca, imagino, né? Uma mente gigantesca e recebi um carinho que até hoje eu não esqueço daquelas crianças. É algo assim que não tem explicação. É um amor diferente. Mas é quando começa. Eu imagino assim, uma coisa é você querer ser professora, Cláudia. Outra coisa é quando você entra na sala de aula e você começa a receber carinho dos alunos. E outra, quando você começa a ver que um aluno está evoluindo, né, por você. Eu acho que para mim isso é a coisa mais incrível que existe na docência. Eu sempre digo que o professor, ele recebe um carinho que é só ele, só nessa profissão mesmo. É verdade, né? E a importância dessa relação, né? A acolhida, eles respondem, as crianças principalmente, né, as mais pequenas, elas respondem de uma forma assim impressionante. E a verdade no olho da criança, né? A pureza, a verdade, a sinceridade. Você começou a dar aula para crianças de que idade? Eu comecei na PAI, né, com crianças daí já idades, maiores. Depois eu fui trabalhar numa instituição social também. Teve essa grande experiência minha. E depois eu entrei no Marista para ser professora do pré, antigamente, que hoje é o infantil 5. Pré-infantil, que é o antes da primeira série. E antes da primeira série. E lá eu fiquei 5 anos. Que são crianças de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Na verdade, você pega aquela fase da modificação, que a criança já não é mais o bebê. E ela também não é um pré-adolescente. Ela vive um limbo ali na cabecinha dela, né? É uma criança, assim, é uma idade maravilhosa. E eu também depois, quando eu vim pra Criciúma, há 30 anos atrás, né? Não, eu já faz mais tempo, 30 anos faz com que eu estou no Marista. Eu comecei a dar aula para crianças da 2ª série, que hoje seria o 3º ano do Fundamental dos Pequenos. Outra fase da minha vida profissional, assim, que foi apaixonante, muito significativa, com grandes aprendizados. E essa idade também é onde a criança descobre as questões acadêmicas, né? As principais questões acadêmicas que se iniciam, que é a tabuada, a escrita, né? A produção de texto. Mas você vira professora, por exemplo, da 2ª série, que a 3ª é uma professora para todas as matérias. Uma professora para todas. Você dá tudo, né? Tudo. Aquela professora que tem que se virar nos 30, tem que ser tudo. Porque depois acho que na 5ª série começa a ter vários professores. Sexto ano. No 6º ano, Sexto ano. É que mudou isso aí agora. Até o 5º ano é uma professora só, uma pedagoga. Agora você falou de pedagoga, de professor. Para mim, existe em toda a instituição de ensino uma estrutura hierárquica. E não é uma estrutura hierárquica, eu falo de comando, não é isso. É uma estrutura pedagógica. E essa estrutura, ela é pautada por valores, né, pela educação, e a Rede Marista é pautada por uma educação religiosa, né, quer dizer, reconhecida no Brasil inteiro, né, em Criciúma de uma tradição absurda, né. Quando você está à frente de uma rede como Marista, você tem que entender isso muito bem. Por mais que você tenha 35 anos de história, isso tem que estar enraizado em você e você tem que viver isso como uma verdade absoluta. Porque você vai passar isso para os seus comandados e para os alunos. Como é que isso é transmitido?
Eu acho que quando eu penso nessa situação, eu vou te dizer que eu nunca almejei estar como diretora. As coisas foram acontecendo, né, na minha vida. Oportunidades, convites foram sendo feitos ao longo desses anos. E eu tive minhas filhas também estudando uma vida toda numa instituição marista. Então você vive com os filhos e vive como profissional. É de uma instituição onde os valores são muito bem definidos, né? Escolhidos e com grande seriedade. É um compromisso social muito grande que uma instituição do porte do Marista. E a gente tem muita formação, mano. Durante demais, curso, muita formação. Faz parte da formação do educador, conhecer toda a vida, né? De Champagnat, que foi o idealizador desse sonho grandioso que está até hoje, 200 anos atrás, e continua até hoje. Então a gente vai fazendo formação e vai se apaixonando, sabe? Acreditando que aquilo contribui para a tua vida. Veja o quanto contribuiu para a vida das minhas filhas. Eu digo, a educação das minhas filhas hoje, eu digo que é marista e da minha família. Sim, tem assinatura, tem o DNA dos dois, tem, né? dos dois, porque é algo que fica, inclusive, veja, uma vida toda elas estudando e hoje estão com os filhos. Então, sabe aquela família que vai se constituindo? É isso que acontece. Então, é muito gratificante, sabe? A gente... a nossa identidade, ela vai se fortalecendo como pessoa. Nosso compromisso social vai se fortalecendo também. Então, hoje sempre a gente fala que no Colégio Marista, a gente não é uma educação para os alunos do Colégio Marista. E sim é uma educação para uma sociedade. Porque é esse compromisso que todos nós educadores e uma instituição séria com uma base tão séria como o Marista, ela tem que ter, é o compromisso. Eu preciso pensar no além, eu preciso pensar no futuro, eu preciso pensar quando esses alunos saem do nosso colégio. Vão para onde, né? Como que eles vão contribuir para uma sociedade que a gente precisa, uma sociedade mais justa, mais humanizada, mais acolhedora. Ô Cláudia, mas assim, a gente viu nos últimos 10 anos no Brasil pelo advento do pré-vestibular, dessa insanidade de cursinhos, tudo que se tornou, a educação meio que deu uma reviravolta, né? Em muitos momentos. Como é que vocês do Marista se prepararam para esse primeiro movimento do pré-vestibular? Como é que foi isso dentro do Marista? Há anos atrás era o ensino médio, né? E hoje o ensino médio continua com muitas mudanças, mas o básico, o acadêmico básico que um aluno tem que sair, todas as escolas têm que oferecer. A base dependendo, é lei isso, tem um currículo que a gente tem que garantir. Então, independente de ser escolas de cursinho, ser escolas particulares, estaduais, precisam cumprir com esse currículo. E o que a gente mais precisa fazer é ir se atualizando na questão, estudando sobre as concepções de infância, de juventude, que elas vão se modificando. A cada geração traz algo novo, não adianta, né? Então você tem que estar aberta, imagina. Eu, com 30 anos, muita coisa mudou, né? Então o que precisa? Tem que estar atualizada, tem que estar acreditando, tem que acreditar nas mudanças. Tem que ouvir muito, imagina. Você tem que ouvir muito como diretor. Essa escuta, né, atenta e ativa é fundamental. Muito verdade e muito aberta. Você tem que ter coração muito aberto, né? Ao mesmo tempo que você tem que manter tradição e valor, o teu coração tem que estar aberto para entender essa mudança de rumo, né? Às vezes é assim o que Mano, é uma questão assim, uma escola, ela não se faz só de uma direção, ela não se faz só das pessoas que estão ali dentro. É muito hoje, a equipe, é a família, é as crianças.
Um diálogo respeitoso, é isso que eu tento promover sempre. Porque todo mundo quer o melhor. Você é muito tranquila? Como é que você é como diretora? Assim, quando eles olham, não, a Cláudia é brava, a Cláudia é rígida. O que te define como profissional? Na tua concepção. Da minha concepção, me define uma pessoa apaixonada pela educação. E que acredita e que tem esperança na educação. Esse é o primeiro ponto. E eu sou tranquila, eu tento mediar as situações e ouvir muito, sabe? Tanto a equipe, todos, os educadores, todos da escola, como as famílias. E a gente é aquilo, a gente não precisa dar respostas imediatas. Isso é sabedoria. Eu né? digo que assim, tem certas situações que a gente não, uma noite de sono vai fazer muito bem. É verdade, né? Então o que é possível construir junto, se constrói junto, porque hoje nós estamos com esse número de alunos, com essa referência em educação, por causa da equipe. O segredo é uma equipe que acredita também. E a relação que se mantém, o ambiente que se mantém com a equipe. Então, é no diálogo respeitoso. Eu acho que não existe outro caminho. E estudando, né? Não para nunca. Não dá para parar. A vida da diretora é uma vida de surpresas? Todo dia tem uma surpresa para resolver? Sim. Todo dia acontece alguma coisa? Sempre todo dia. Tem uma agenda, né? Organizada, é claro. Mas essa agenda, ela tá sempre se modificando. Olha aqui, posso soltar um áudio aqui especial pra você? Pode. Mandaram aqui, ó. Vou mandar um áudio pra diretora. Quer botar o fone pra você ouvir comigo? Vamos ver, pra tia Cláudia botar o fone. Tem um áudio aqui de uma aluna marista pra você. Vamos ver, deixa eu ver. Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem? Vamos soltar aqui. Cláudia, vamos estudar marista. Beijos pra você. Cláudia, eu vou falar saudade do marista na férias. Beijo. A Luísa, filha do Ricardo, a Lulu mandou um áudio maravilhoso. Vai ficar com saudade do marista nas férias. Então, veja, e ali, essas crianças, elas vão convivendo ali, e aquilo se torna uma família. O ambiente é a segunda casa deles. É por isso que todo professor fala uma coisa, né? Que dar aula é essa cachaça, esse vício. O professor não consegue largar, né? Tava falando pra você, eu dei aula há 5 anos e eu me lembro com um carinho absurdo da sala de aula. Só quem teve na sala de aula sabe o que é, né, Cláudia? Não adianta. E eu vejo que todas essas experiências que eu tive foram muito importantes, né? Porque eu fui professora da educação infantil, do fundamental, eu fui orientadora do fundamental dos anos finais, do médio. A orientadora é a braba, né? Coordenadora também do fundamental, anos iniciais. E antes de assumir a direção, eu estava como coordenadora da educação infantil. E que daí foi onde eu me descobri, assim, que era algo... Você viu ali que ali era o... retornei para a educação infantil. Uma porque hoje, mano, os estudos sobre educação, eles estão evoluindo muito, né? Tem muita coisa maravilhosa para se conhecer e para se estudar. Agora me diz uma coisa, você está falando sobre o maravilhoso que está vindo aí, o advento da tecnologia. Já deu muita dor de cabeça para vocês educadores? Sim. Eu tenho certeza. Esse é o nosso desafio. É o desafio atual, né? É um desafio porque a gente não pode negar a tecnologia, né? Não podemos negar o uso, precisamos desenvolver nos nossos alunos, mas ao mesmo tempo é a tecnologia educacional. Agora, o desafio é as redes sociais dentro do colégio e é o celular. Hoje, veja que parece que o celular já faz parte do nosso corpo, né? É verdade. Então, e para manter a atenção dos alunos, a gente precisa de algumas regras. E a gente não permite o uso do celular dentro da sala de aula. Sob nenhum pretexto, né? Só se for para fins educacionais, para pesquisa. Entendi, aí pode. Pode. E é um
desafio bem grande. Temos que ter regras, temos que, às vezes, a gente tem que ser bastante severa, porque a gente sabe o quanto a gente vai contribuir para aquele aluno naquele momento. Veja um professor hoje, numa aula de matemática, do ensino médio. Qual é a atenção? A matemática é a aula que você teve, que eu tive. É a mesma matemática. Eu preciso me concentrar, né? E se o tempo todo fica recebendo mensagem, não tem como. Então o acadêmico, ele deixa a desejar bastante. Agora até estava vendo que ontem, né, foi sancionada a lei sobre o uso do celular na sala de aula. Ontem? Eu vi que estavam debatendo, não vi ontem, mas agora o quê? vai para o Senado. Tá, que proíbe o celular na sala de aula? Isso. Mas, Cláudia, tem alguns países europeus que adotaram a tecnologia antes do Brasil na sala de aula e hoje a gente viu que acabaram com tudo. Sabe, a gente vê os países nórdicos lá, eles acabaram com tudo, eles tiraram a tecnologia. É que, mano, encontrar, né, o equilíbrio das coisas, o denominador comum, é diferente, né? É muito difícil, né? E isso tudo a gente vai aprendendo no processo, no tempo que as coisas vão acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com grandes inovações. A gente precisa estar aberto para grandes inovações, mas a gente precisa estudar muito as consequências dessas inovações, e a tecnologia é uma delas. Antes as escolas precisavam lousa digital quando iniciou, né, computador. E a nossa escola é toda equipada, né, com os computadores na sala de aula, com laboratório de tecnologia. Nós temos coordenador da tecnologia lá dentro da escola também, assistente de tecnologia, mas a gente precisa aprender a ter o bom senso. E parece que hoje o único espaço que consegue colocar o limite da tecnologia nos alunos e nas crianças parece que está sendo o colégio. Ainda o único colégio é o último recurso. Porque às vezes tem muitas famílias que não conseguem, né? É que o pai às vezes terceiriza a educação do filho pro tablet, né? E a gente tem que cuidar para daí não ser um espaço chato, né? Não, é verdade, acho que o teu desafio é esse, né? É de você não... no colégio não pode nada, odeio esse colégio, né? Quer dizer, você não pode viver esse meio termo. Eu acho muito difícil lidar, porque o meu filho tem 6 anos e para mim, que já gosto da tecnologia, Cláudia, é difícil tirar dele, sabe? Limitar ele, né? Até porque eu, como pai, às vezes me pego vadiando o meu cérebro no celular. Todo mundo faz isso. É hipocrisia dizer que não faz. E aí eu proíbo o meu filho fazendo isso do lado dele. É um desafio gigantesco, né? E agora tem muitos estudos, hoje já tem muitas pesquisas das consequências, né, desse uso abusivo das crianças bem pequenas usando. E eu vou te dizer que eu fico, porque a gente segura o celular até o 5º ano, as crianças não levam, não usam, né? Os que estudam à tarde. Só que depois, no 6º ano em diante, eles levam o celular. E no recreio, por exemplo, podem usar ou não? E daí no recreio eles levam, eles podem usar. Mas eles estão deixando de brincar. Então, mas eles estão deixando de brincar, as crianças, pelo celular? Deixam. Pararam de quebrar o colégio? Porque antes o meu problema era quebrar vidro de colégio, jogar bola. Eu vou te dizer que os alunos são bem mais tranquilos do que há anos atrás. Não, eu me lembro da minha época, o meu problema era isso. As artes são de outras formas, mudaram também. Às vezes a gente jogava uma cadeira, tal, mas não faça isso, por favor, você tá ouvindo a gente. Claro, né? mas hoje tem outras artes que são feitas. É diferente. E eu vou te dizer que é algo que nos deixa preocupado, e até a mim me deixa triste quando eu vou num recreio e encontro alunos com os celulares pelos corredores, em vez... O que tem de mais lindo dentro de uma escola, o momento mais especial é o recreio. É a loucura do recreio. É onde eu encontro as pessoas, aonde eu olho o olho no olho, onde eu converso, onde eu combino as coisas. Então eu acho que isso a gente tem que começar a resgatar nesses adolescentes, porque é um prazer estar corpo a corpo, perto. Batendo papo, né? É demais, e a gente precisa, e acredito que com essa lei
Mas eles vão proibir até no recreio, tudo daí? Pelo que eu li hoje, até no recreio. Ou seja, o aluno não pode entrar com o celular no colégio? Só para momentos educacionais, pedagógicos. Vamos falar disso na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, diretora do Colégio Marista comigo, Cláudia Corran. A gente já volta aqui no Manos Radio Show nesse papo hoje, a educação nos conecta. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. E ela está comigo aqui, diretora do Colégio Marista, a Cláudia Corran, acertou. Até lá eu vou acertar o nome dela. Ô Cláudia, sabe que eu nasci dia 15 de outubro, dia do professor, né? Olha só, é uma coisa que eu não esqueço, é o valor que eu tenho pelos professores. Ô Cláudia, mas tem uma coisa que a gente não esquece. Os nossos professores, o aluno nunca esquece dos professores, né? Uma coisa muito doida isso. Os professores especiais, os alunos. Os alunos levam para a vida toda, né? E os professores com relações amorosas. Né? Carinho, assim. Né? Eu não esqueço de 2 professores, os muito carinhosos e os muito bravos. Só que os bravos, geralmente, são aqueles que mais te ensinam, né? Aqueles que te tiram da zona de conforto, que te provocam. São esses que realmente fazem você evoluir, às vezes. A gente não entende, né? O bravo do professor, né? Só depois, né? Depois você entende. Só depois que a gente cresce. Depois você sai da escola. Aquele cara tinha razão, né? Agora a gente tá falando de tecnologia, dos desafios, né? Dessa construção e de manter valores, né? Como é que vocês fazem para entender isso tudo? Você falou que vocês têm que estudar muito. Né? Vocês estão sempre se atualizando, né? Mas a educação em si, ela não muda. Ou muda? O quanto que ela muda? Muda grade curricular, muda tempo, né? Eu me lembro que as minhas férias eram 3 meses. Agora não tem mais férias. Mudou tudo. Muda sim. Mas o que não muda é a essência da escola, né? A gente precisa estudar, como humano, a gente, veja, a tua geração, teu tempo, tu como adolescente, não é o mesmo adolescente de hoje. Então nós, professores, nós precisamos nos atualizar dessas concepções, sabe? De aprendizagem, de infância, de criança, de adolescente, de juventude. E é isso... o Colégio Marista, a instituição Marista, ela nos oferece, porque hoje nós temos a nossa assessoria aqui do Colégio Marista de Criciúma, vamos falar, está dentro da PUC do Paraná, de Curitiba. Então lá tem os nossos assessores educacionais, tem os nossos gestores, né, administrativos, e esses assessores, coordenadores, eles fazem a formação, estão sempre gerando formação para as escolas. Veja que eu, por exemplo, qual é a minha formação? O que eu digo? Minha formação como diretora. Se eu te falar, minha formação, eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Né? 2 especializações. E daí às vezes eu me pergunto como que eu me formei para ser diretora? Mas tem um curso para isso ou não? Não tem, quando você tem essa formação constante da instituição. E daí foi ali que você vai constituindo os profissionais que atuam na educação da Rede Marista. Os educadores hoje são pagos, a gente é pago hora-aula para a formação continuada. Então é estudo constante. E o professor não para nunca, né? Claro, não a gente acha para. Que o professor e eu para, vou te não... dizer, e tem aquela outra parte do professor, né? Tem uma parte muito dolorosa hoje, muito difícil de um professor. Tanto é que hoje difícil as pessoas, os jovens que escolhem essa profissão. É verdade, né? Cada vez menos, né? Cada vez menos, porque a gente tem uma questão, vou te dizer, sociocultural também, né? Que vem essa questão do respeito pelo professor também, questão econômica, então tem esse, e sabe que professor
ele não trabalha só, não é ele chegar lá no colégio a 1h20, 10:06, ele pega, fecha a porta, vai embora e só volta no outro dia. Nossa, não é, não mesmo. É uma profissão que você não para. Então, assim, a gente tem que cuidar muito dos professores. A gente tem que apoiar muito os professores. E tem também toda a relação com as famílias. Eu queria perguntar isso para você, porque quando você fala de valor, esse valor, ele está presente no filho, no aluno, mas você tem que transferir isso para a família. A família tem responsabilidade. Até onde o colégio ele pode ir nessa, eu vou dizer interferência, né? Mas na verdade você tá tudo misturado. Até onde o colégio vai nisso, sabe? Olha, mano, você tem filho pequeno em colégio, né? Eu digo que quando um aluno é matriculado no colégio marista, não é só o aluno, não é a matrícula só do aluno, é a matrícula da família. E todos nós vamos aprendendo. Nós temos muito claramente quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos, muito claro, né? A instituição tem. Então, e pensa que nós hoje estamos com 1.660 alunos no colégio. 1.600 alunos, poxa. Quantas famílias diferentes, quantas famílias com valores diferentes. Então, vai aprendendo também a conviver naquele espaço, a conhecer os valores, a entender o que é possível, o que não é possível, como é que a gente tem que ter essa relação. E a gente vamos aprendendo todos juntos. Mas às vezes é mais difícil lidar com o pai e com a mãe do que com o filho. Eu tenho certeza da tua resposta, mas às vezes é bem difícil, né? São muito poucas as famílias. Tem problema, assim? É porque a família, ela olha o seu filho individualmente, né? Então, até a família entender que a escola é um espaço social, que é o primeiro espaço social da criança, e que num espaço social não é um que manda. É uma engrenagem, né? O que eu tenho que fazer, né? Para que aquele grupo todo viva, né, em harmonia e tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então é isso que é um pouquinho mais difícil, mais demorado às vezes para algumas famílias. Mas no final todo mundo entende. Todo mundo entende. Às vezes tem gente que fica um pouquinho chateado com a gente, né? Porque a gente não consegue acolher todos os seus desejos, os seus anseios, mas também nós temos que seguir as nossas regras, né? É a essência do que é o marista, né? Poxa. Entende? Então, assim, a gente às vezes precisa. Hoje as pessoas não gostam de ouvir um não, né? De ser discordadas. Só que o que tem que as famílias entender é que, como uma instituição, como qualquer outra instituição particular aqui de anos, né? Sim. Que tem na nossa cidade muito forte, é que eles têm que entender que nós precisamos entrar em certos acordos, né? Você diz muitos nãos. Porque, por exemplo, quando você é professor, você tem algumas responsabilidades. Quando você é coordenador, você tem outras. Você é orientador, você tem outras. Agora, quando você vira diretor, aí a cartilha também muda, né? Mas, mano, olha o que acontece. Eu acho que tudo pode ser falado com respeito, né? Qualquer coisa eu posso falar com respeito. E tem outra coisa que a gente aprende com o outro. Eu digo que eu aprendo todo dia. Eu aprendo com as crianças me dão soluções maravilhosas, as famílias também. Então não é porque eu vou ouvir, vou dizer sim, não, mas juntos a gente vai conversando e o que é possível. Tem algumas coisas que não se abre mão na instituição. Não se abre mão. Mas o que a gente quer o melhor para o nosso aluno. E o melhor para o nosso aluno
é um pai cuidadoso, um pai respeitoso, que passa a primeira coisa que tem que acontecer é o pai mostrar o quanto uma instituição de ensino, quanto um professor é importante e merece respeito. Tendo respeito de todas as partes, o diálogo é maravilhoso e a gente vai construindo assim um caminho fantástico. A gente teve há poucas semanas atrás a formatura do terceirão, né? Que é sempre um evento. Aí veja, eu tive o privilégio de conviver, de acompanhar alguns daqueles alunos desde a educação infantil. Poxa. E encerrar, né, acompanhando eles como diretora. Eles dão porque aluno dá trabalho, filho, educar dá trabalho, não dá? Porque se você não quer ter trabalho é bem fácil educar. Agora, é todo dia, é algo assim que tem uma dedicação diária. E quando daí a gente vê a história daqueles alunos, desde pequenos, tudo que passaram. Você lembra cada um, né? Cada historinha, né? E daí você vê a gente boa, como diz um irmão, a gente boa que a gente está entregando para uma sociedade, meu Deus, não tem gratificação melhor. E um aluno nunca é igual ao outro, né? Cada essência é uma essência. E nenhuma né? pessoa é igual a outra, porque a gente é isso que a gente tem que ter o cuidado também nesses diálogos respeitosos, é que todas as pessoas têm muitas coisas a melhorar e aprender e tem muitas qualidades, né? Então esse é o ser humano, então você tem que ficar na mediação, na acolhida, na negociação. Tá, me diz uma coisa, o Marista consegue crescer mais? Porque hoje o Marista tá num local ali que, puxa vida, tudo cresceu em volta do Marista, né? Quer dizer, o Marista cresceu de tamanho, tem história do trânsito que é uma loucura aquilo ali, não tem jeito, é uma loucura. Como é que vocês enxergam o futuro do Marista aqui em Criciúma? Cada vez mais manter a excelência do que nós já temos. Hoje, a nossa estrutura como escola, nós estamos no limite. Dá para subir ou não? Ou não dá para subir? Não, até dá para subir. Tem mais um andar para subir. Tem mais um andar para subir. Mas nesse momento não é o que a gente pretende. A gente pretende chegar, a gente tem meta a cumprir de alunos, já cumprimos, faltam 20 alunos para nós alcançar a nossa meta. Veja, em dezembro ainda. Tem vagas em algumas turmas, temos ainda algumas vagas. Já tá aberto, ou já encerrou a matrícula por ano que vem? Já encerrou tudo? Não, ela continua. Ela continua, porque a gente tem bastante visitas agendadas, né? Procuras ainda até o início da aula. Mas tem algumas séries que, se as pessoas não se antecipam, a gente não consegue acolher. E se tem algo que me deixa muito triste, é falar que a gente não tem fala mesmo, Cláudia, não tem jeito, olha, infelizmente não tem. O pai fala, mas é só um. Fala assim, ó, não dá. Isso gera sofrimento na gente. Existe um limite legal por sala? Tem, a gente tem que cumprir, né? Tem números da educação infantil até o ensino médio. Que não pode extrapolar. Não pode. Me diz uma coisa, como é que vocês combatem o bullying? Porque tem uma raça que sabe ser, às vezes, meio demoníaca, que a criança, ela é muito pura em tudo. E ela é pura muitas vezes até na ofensa, na agressividade. E eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, é de verdade. Às vezes que ela é muito intensa no amor e às vezes também na... Como é que o bullying é combatido no Marista? Hoje essa palavra, ela está muito na boca de todo mundo, não é? Todo mundo me fala, né? Todo mundo fala. E tudo é bullying, parece, né, Cláudia? A gente tem que saber diferenciar o que é bullying e o que é conflito. Porque conflito dentro de uma escola é diário, não é? Você negocia, ficou brabo com o amiguinho, falou alguma coisa que isso não quer dizer que é bullying, né? Bullying realmente é algo muito mais sério que acontece seguido, né, várias vezes, assim, situações e que prejudica demais. E nós, desde o ano retrasado, nós entramos com um projeto da cultura do cuidado.
onde a gente vai monitorando esses casos, sabe? E daí fica com a direção, fica com a coordenação, fica com os professores titulares, e a gente faz muita o bullying. Como é que trabalha o bullying? É no coletivo também, é na formação. Nós, como escola, nós temos o compromisso de formar essas crianças para o respeito com os outros. Então nós temos vários projetos que acontecem. Esse é um que daí é do cuidado mesmo, mas junto com a rede toda marista, é formação de professores sobre o tema, é com os alunos. Os professores faz parte de um planejamento nas suas aulas, esse trabalho todo também. Esse cuidado. A pastoral, porque é ali que a gente ensina, né, as crianças a entender. E o jovem, a criança, você sabe que ele tem que repetir várias vezes, eles têm que viver várias vezes para poder se introduzir, né? Sim, e criando a sua identidade. Às vezes não adianta falar uma vez só, né? Ele tem que... Então não adianta, a gente tenta trabalhar mais com a prevenção. E claro que quando a gente localiza, são poucos, sabe? Do bullying, não do conflito. Bullying não é um conflito. A gente age junto com a família, com as famílias envolvidas. E me diz uma coisa, a autonomia. Porque tem uma coisa que a gente sempre quer dar para os nossos filhos. Na verdade, a gente cria o nosso filho para que ele se livre da gente, né? Vocês têm que também ensinar autonomia para uma criança. Sim. Vocês têm que dar autonomia para as crianças. Quando você dá autonomia, você dá responsabilidade, né? Dando responsabilidade, você cria personalidade. Isso é um processo pedagógico também, né? O nosso compromisso é desenvolver uma autonomia assistida, né? Porque a palavra também é muito fácil, deixar fazer sozinho. Sim, larga, né? Não é isso, né? Não é isso. Por exemplo, com uma criança pequena da educação infantil, como que você ensina autonomia para ela ir até o banheiro, fazer suas necessidades, lavar as suas mãos? Tu está ali, olho no olho, presente, deixa ela fazer, deixa ela lá. Agora vamos lavar as mãos, mas não vai lá, liga a torneira e alcança o sabonete. Um lanche, isso não vai servir a criança. A criança vai lá, se serve, mas você vê que tem sempre uma mediação sempre do adulto, junto, né? Sempre aquele olhar atento, aquele acompanhando essa criança nessas atividades e encorajando elas. Porque uma criança, quando se sente corajosa para fazer algo, é a coisa mais linda, maravilhosa, a conquista linda. Né? Falando contigo agora, eu lembro porque lá na educação infantil tem um corredor enorme, né? As salas tem um corredor enorme. E tem algumas crianças que elas vão se desenvolvendo e elas vão sozinhas para a sala. Claro, sendo assistida, né? Mas aquilo é de um orgulho tão grande. Elas dão tchau pros pais ali na entrada, ali no hall, e eles seguirem adiante até a sua sala, que é... E quando o problema tá no pai, que ele não consegue cortar o cordão umbilical. A gente tem que encorajar eles também. Não, eu falo porque agora eu tô fazendo minha culpa, tá? Porque olha, é bem difícil pra mim, mas não é fácil, mano. A gente tem que ser... Tu imagina, então, eu como vó, como é que eu faço, né? Que é dobro, né? Daí é mais difícil, né? ainda, né? Mas a gente faz. E eu vou te dizer que um pai e uma mãe nunca têm atitudes para não acertar, entendeu? Sim. O que mais você quer como pai? Claro, um pai, uma mãe presente, responsável, pais responsáveis. Sim. A gente erra. Sim, erra tentando acertar. Mas a gente tem que estar o tempo todo, né? E o excesso de proteção? Por exemplo, pais como minha culpa, né? Eu sou muito protetor, é o meu jeito, assim. É um problema também pro colégio? Não, o pai protetor, aquele que cuida do seu filho, das situações básicas da vida, é perfeito, né?
que cuida da sua alimentação, que cuida para atravessar a rua, que entrega a criança, né? Que busca, que leva, que está atento, que proporciona as coisas. Perfeito. Agora, tem aquele pai que é o exagero, né? Que não deixa a criança. Eu tenho que deixar a criança livre para ela crescer, porque senão ela não cresce. Uma criança, ela só vai crescer se o pai permitir. Quando você leva uma criança pequena para o colégio, ela só vai ficar bem no colégio quando a família permitir que ela fique. É libertador, né? Entende? Então, assim, a gente precisa, nós como adultos, por isso que a gente precisa de conhecimento, de leitura. E quem mais? E ouvir as professoras, ouvir as educadoras. Quando uma professora conversa com a família, dá alguma sugestão para a família, não é por acaso. Ela não está inventando. Não, porque ela estudou para isso, ela se formou para, ela é especialista nisso. E muitas vezes ela presta mais atenção no seu filho do que o próprio pai e a mãe, né? Pelo tempo que ela está convivendo com ele. Sim, com certeza, conhece muito bem. Sim. As educadoras conhecem muito bem as E conhece um filho que o pai não conhece, né? No coletivo, na sociedade. É outra relação, porque né? o pai, ele conhece no individual. No ninho, né? É outro filho. Agora, veja, então, essas experiências, então, alguns conflitos para serem resolvidos, é claro que vai ter. A criança que chega em casa contando, o fulaninho chorando, porque... Qual é a primeira pergunta que um pai tem que fazer? O que você fez para que isso acontecesse? Né? O que é assim? Eu não fiz nada, claro, menino, sem encantar. Mas assim, e como é que a gente pode ajudar esse teu coleguinha a não fazer mais isso? Então, isso é o que a gente deveria, o correto, mostrar para os filhos, né? Mas é difícil para todo mundo. É muito difícil, é muito difícil. Mas você como mãe, como vó, você consegue viver tudo que você prega, acertei muito. Como orientadora, porque, poxa, é diferente, não adianta, é sempre diferente, né? É diferente, mas tem certas coisas que a gente sabe, né? Orientar. E às vezes você sabe que tá errando e mesmo assim erra. Sim. Acontece às vezes, assim, poxa. Com neto acontece. O neto, é que o neto tem liberdade. Né? Se larga, né? Neto que gosta de ir na casa da avó e ser servido. Um pratinho no sofá. Vai dizer que é ruim. Não é ruim, né? É porque isso também é permitido. Diz a educação que na casa de vô e vó. Pode tudo, né? Pode. Eu mamava pra casa do meu avô porque o vô era tratado igual rei. Eu tenho grandes memórias também afetivas maravilhosas. Você tem quantos netos? Eu tenho 3 netos. 3 meninos? Tenho um de 7 anos, outra de 1 ano. Puxa, que é da minha filha mais velha, e de 2 anos, desculpa, a Tereza tem 2 anos. E tem o Augusto, que é da minha filha mais nova, que inclusive amanhã está chegando no Brasil, porque eles estão morando fora. Estão morando fora. Então como é que você não vai ser babona? Como é que não vai ser permitido? Por que eu vou dizer não, né? Não, deixa claro, só que assim, respeito precisa, né? Tudo pode, mas com respeito. Tudo com respeito, né? Professora, eu vou te chamar de professor, não vou nem chamar de diretora. Mas eu fico honrada professor de ser professora. Professor, pra mim, é o maior elogio do mundo, Cláudia. Tenho o maior orgulho. Eu sei, por isso que eu te chamo professora, porque professor é maravilhoso. Maravilhoso ter você aqui. Obrigado pelo carinho. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz de fazer parte de um fragmento da história do Marista, né? Quando vocês me convidam para fazer o balé, não pude fazer esse ano, mas é um orgulho. Um grande motivo você não pôde. É um orgulho maravilhoso estar com vocês. O carinho que eu recebo de todos é incrível. Obrigado. Nós que agradecemos e o Colégio Marista está sempre à disposição. Porque a gente precisa todos, né, numa sociedade, trabalharmos juntos para divulgar uma boa educação e para fazer a diferença na vida dos outros. Então conte sempre conosco. Sempre um prazer, diretora Cláudia Corran. Acertei? Perfeito. Cláudia Corran do Marista comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, educação sempre vai nos conectar.